alguém nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: Sá, Senhor. Vamos lá, André. Muito bom dia a todos os amados ouvintes, bom dia a todos nossos amados e preciosos irmãos, paz, muita paz a todos, né? Que a graça e que a paz do Senhor Jesus possa estar aí reinando no coração de cada um dos nossos amados irmãos e também, claro, todos os nossos amados ouvintes, né? Nós estamos aqui nesta manhã de domingo para mais um culto online, né? Um tempo onde nós vamos passar aqui juntos, ouvindo e meditando na palavra do Senhor Jesus. Então eu oro para que você possa aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né? Eu daqui a pouquinho já vou passar aqui para o pastor Edilson, que vai estar saudando os irmãos, orando aí pela tua vida, pelas nossas vidas. Então vai se conectando aí, você, né, que já está conectado, vai compartilhando aí a live, a transmissão, o culto, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas aí pela palavra de Deus, tá bom? Então eu vou passar a palavra aqui já para o nosso amado pastor Edilson. Aí o pastor, ele vai estar saudando os irmãos aí e também já orando pelas nossas vidas. Amém? Amém. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, toda glória e toda honra ao nosso Deus que tem nos sustentado até aqui. De antemão, queremos nos colocar na presença de Deus, agradecido por cada ouvinte, por cada irmão, aquele que está conectado aí, buscando a bênção de Deus para mais um dia. Nesse culto online, nesta manhã, que o Papai do Céu possa tocar os nossos corações, porque é o que mais precisamos nos nossos dias, buscar a face do nosso Deus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos junto comigo, se é possível, que nós possamos orar juntos. Santo Deus, nós nos colocamos na Tua presença, agradecido por essa oportunidade que nós temos de nos curvar diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, mas sabemos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que conduz tudo, que nada fugiu do seu controle. Então, Pai, neste momento, este culto está sob a direção do Teu Espírito. O Senhor tem liberdade para falar com cada um de nós. Então, nos abençoe, derrame no nosso coração, ó Deus, a Tua santa vontade. E que sejamos, ó Deus, inteligentes, capazes de entender a Tua voz e aplicá-la no nosso dia. Ó Pai querido, este que está nos ouvindo nesta manhã, Espírito Santo, conclua a boa obra que o Senhor começou. Não é por acaso, Senhor, que esta mensagem, esta palavra está chegando aos ouvidos delas, assim como está chegando também ao nosso. Abençoe-nos de uma forma tremenda e poderosa. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Jesus, que assim seja, que assim seja. E muitos irmãos aí já estão chegando, se conectando para o nosso culto online. E nós estamos orando e, claro, na dispensação de Deus aí, mas com a esperança de que talvez aí, quem sabe, né, no próximo final de semana já todos nós estejamos nos reunindo presencialmente, mas enquanto isso não é possível, nós vamos continuando aqui com o nosso culto online. E eu quero já
passar alguns recados, né? Na verdade, nós temos reforçado esses recados que tem sido o mesmo. A Igreja Aliança de Amor, é claro que nós não estamos tendo culto presencial, né, por conta aí do decreto do coronavírus e tudo mais, só que a igreja continua de portas abertas no horário de culto, ou nos horários de culto. Então, neste momento, tem pastores ali para você que precisa receber uma oração, uma direção de uma maneira pessoal. Também o nosso tempo de intercessão, que é o Amanhecer com Deus, nós continuamos normalmente, tá? Hoje pela manhã foi um tempo especial que nós tivemos ali. Dezenas e dezenas de irmãos, né? Nós estamos vivendo esta manhã de domingo como uma manhã profética de jejum e oração pela nossa nação, pelo nosso governo. Então nós convocamos ali e muitos irmãos foram ali, levantamos um clamor, cada um no teu cantinho ali, mas foi um tempo muito bacana, onde nós nos unimos aí com as demais igrejas locais para estar consagrando ao Senhor essa manhã de oração. Mas todas as manhãs a igreja está aberta para oração, das 6h30 às 7h30. Então você vai ali, tira o teu tempo com Deus ali. Tem sido um tempo bacana, tá bom? Os cultos online, né, de domingo, 9 horas da manhã, 7h30 da noite e terça-feira às 20 horas. Como você já sabe, esses cultos estão sendo transmitidos aqui pela Rádio Boas Novas FM. E por fim aqui, as contribuições, você que é membro ali da Igreja Aliança de Amor, nós temos colhido as ofertas, as contribuições, ou através das nossas contas correntes, né? Ou ali mesmo na igreja, no momento de oração, ou quando a secretaria está aberta, você pode estar levando a tua contribuição, tá bom? E se você precisa de oração, 36310607, e você que nos acompanha pela live, você pode deixar nos comentários aí o teu pedido de oração. O pastor Edilson vai estar aqui colhendo e nós vamos fazer uma oração, levantar um clamor no final do programa. Então nós vamos fazer o seguinte: antes de ouvirmos, de compartilharmos a palavra do Senhor, nós vamos ouvir um louvor para preparar aí o nosso espírito para recebermos a palavra de Deus. E eu quero reforçar principalmente você que participa da Igreja Aliança de Amor e que já está sintonizado, compartilha aí o vídeo, tá bom? Para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então vamos ouvir aí o lindo louvor do Fernandinho, Para Sempre. Daqui a pouquinho nós voltamos com a palavra de Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive.
estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Muito bem, cantamos aleluias porque o Cordeiro venceu, né? E como o próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos, porque a propósito somos o corpo de Cristo. É muito importante que você aí, principalmente você que participa da Igreja Aliança de Amor, compartilhe aí, tá bom? O vídeo, o culto online, coloque na tua sala de vídeo aí, para que mais e mais pessoas possam realmente serem alcançadas e abençoadas aí pela palavra de Deus. E eu quero convidar você neste instante a realmente assim preparar mesmo o teu coração e vamos ouvirmos juntos a palavra de Deus. Não se disperse, esse é o culto online, tá? Nós não estamos presencialmente juntos, mas é muito importante que você que me acompanha, você que está participando deste culto, agora centralize totalmente a tua atenção aí na palavra de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Muito bem, eu quero então hoje, neste domingo, dia do Senhor, o dia da ressurreição, eu quero deixar mais uma palavra aí de fé, uma palavra de esperança para o teu, para o meu, para o nosso coração. A propósito, o Evangelho, ele nos traz esperança, não é verdade? O Evangelho, a palavra de Deus tem este poder de gerar fé no nosso coração. E eu quero falar um pouco com você que me acompanha nesta manhã sobre o tema libertando-se das prisões, porque eu entendo que, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, o inimigo ele quer nos prender em muitas prisões espirituais e que se nós não tivermos o discernimento espiritual para entendermos isto, irmãos, a gente acaba ficando aí prisioneiro, né, do inimigo. E eu quero estar lendo um texto que é conhecido, esse texto está lá no Atos, né, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo e depois quero ler um segundo texto também, para que nós possamos aprender algumas coisas importantes sobre este assunto, né, sobre a necessidade de libertarmos
de nos libertarmos aí de algumas prisões. Então está escrito assim em Atos 12, versículo 1: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, porque isso aqui é o que o diabo quer fazer, né, com cada um dos filhos de Deus: maltratar, colocar para baixo, oprimir. E aí versículo 2 está escrito assim, que Herodes fez passar, né, ao fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Versículo 4 diz assim: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O versículo 5 é muito importante, olha só: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, porém, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu acredito que mais ou menos o que está acontecendo nesta manhã, eu creio que aconteceu nesta noite, muitos e muitos, milhares e por que não dizer milhões de cristãos orando pela nossa nação, pelo nosso presidente, né? E aqui a Bíblia fala que Pedro, ele estava ali encarcerado, preso, mais que os irmãos, a igreja estava fazendo uma incessante oração por ele. Versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, olha o que a Bíblia diz: Pedro dormia entre 2 soldados. Versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz, né, iluminou a prisão, e tocando ele, né, o anjo então tocou ali ao lado de Pedro, o despertou. Isso indica que o apóstolo estava dormindo em um sono do justo mesmo, né? O anjo teve que tocar nele para despertá-lo, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Gostaria que você aí ouvisse novamente o final desse versículo 7. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E eu já quero profetizar que nesta manhã Deus ele vai quebrar aí todo tipo de cadeia que porventura o diabo está tentando te aprisionar aí, quer seja a cadeia do medo, do pânico, da incerteza, da opressão ou de qualquer tipo de enfermidade, né, física ou de vírus. Nós declaramos que Deus vai quebrar essas cadeias nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então. Eu quero então falar sobre um pouco com você sobre esse tema, libertando-se das prisões. Irmãos, eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por alguma situação muito difícil e que você ficou sem saber o que fazer. Tenho certeza que talvez pessoas não só passaram por estas situações ou como você talvez que está me acompanhando aqui neste culto online está passando por essa situação de uma situação difícil onde você fica, né, sem reação, você não sabe o que fazer. E por conta desse tempo que nós estamos passando, é um tempo de incerteza, e eu acredito que muitas pessoas estão assim, né? O que será de mim, o que será da minha empresa, do meu comércio, do meu trabalho, eu já não sei o que fazer. Agora, o interessante é que quando nós estamos passando por momentos como este, irmãos, o diabo, geralmente, ele lança algumas setas, alguns dardos na nossa mente que nós precisamos ficar muito atento, porque às vezes a gente acha que é coisa nossa, que é nós mesmos, né, falando para nós, mas não é o diabo que muitas vezes lança seta e dardos quando vê que nós estamos passando por momentos difíceis. Por exemplo, sua situação não tem mais jeito. Isso é uma seta que o diabo ele lança, a pessoa acha que que ela mesma está falando no teu interior, mas é o diabo colocando as palavras na primeira pessoa para dizer: não, a minha situação não tem mais jeito, ou muitas vezes eu vou desistir de lutar. Aí você declara, vem essa frase, né, essa expressão no teu interior e você fala: eu vou parar, eu vou desistir. Mas é o diabo que está lançando seta para que você
realmente se aproprie dessa seta para que você não rompa, para que você continue preso. Ou às vezes o diabo lança aquela seta, olha, chegou o teu fim. Mas aí é na primeira pessoa, você fala, eu acredito que chegou o meu fim mesmo. Eu creio que não há mais, não tem como Deus mudar mais a minha história, a minha situação. Eu chamo, meus irmãos, esses ataques de opressão do inferno. Como está escrito no Salmos 116, no versículo 3, o salmista fala, os laços da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. E muitas pessoas estão assim, estão angustiadas com angústias do inferno. Pessoas que estão apreensivas, estão atribuladas, estão tristes, porque o diabo tem lançado setas para prender essas pessoas, prender a mente dessas pessoas, e as pessoas muitas vezes elas acabam aí se sujeitando a essas setas. Porque, irmãos, eu já preguei aqui algumas vezes, aqui mesmo online, de que mesmo vivendo um tempo tão difícil como este, é possível nós termos paz em Deus, nós termos descanso em Deus, alegria no Senhor. E eu acredito que todo tempo de adversidade é um tempo onde nós podemos manifestar quem realmente nós somos e em quem realmente nós cremos. Por isso que esse tempo é muito necessário até na vida de muitos cristãos. E por que não dizer necessário na vida de todos nós que somos cristãos. Mas quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler para vocês como base aqui, que nos mostra o apóstolo Pedro passando por esse momento, por essa situação muito difícil, é interessante porque, humanamente falando, não tinha mais jeito para Pedro, porque a Bíblia fala que Herodes havia mandado prender e matar a Tiago, e ele viu que isto agradou ao povo judeu, e ele prendeu então Pedro, e ele já tinha decretado de que no outro dia Pedro seria morto, né? E você sabe que a questão aqui, irmãos, não é física, não é uma questão que às vezes a gente olha só para a história. Herodes, um rei ímpio querendo matar um cristão. A questão aqui vai muito além, a questão é espiritual. É o Herodes sendo representado aqui como uma representação do próprio Satanás, do próprio diabo, que quer fazer o quê com os homens e mulheres de Deus? Quer matar, quer oprimir, quer prender. E nós precisamos ter esse entendimento. Mas daqui a pouquinho nós voltamos para esse texto. Mas eu quero ler outro texto também, que fala de uma mulher, que inclusive era uma mulher que fazia parte do povo de Deus, que ela se viu também numa situação muito difícil, né? E ela, na verdade, não apenas se viu, mas viveu essa situação por muitos tempos, ou por muitos dias. Em Lucas 13, do versículo 10... adiante ali tem esse texto que fala sobre essa mulher que ela vivia encurvada e que, segundo a Bíblia, essa mulher estava presa por uma entidade, por um espírito maligno. Vamos ler o texto, Lucas 13, versículo 10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Olha que interessante. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O que Deus quer fazer comigo e com você nesta manhã? Chamar cada um de nós pelos nossos nomes e dizer: filho, você está livre dessa opressão, dessa crise, deste vírus, né? E nós precisamos acreditar que existe uma imunidade sobre o povo de Deus, como está escrito nos Salmos 91, os Salmos 121 e tantas outras palavras. Deus, ele tem prazer em abençoar, em libertar os teus filhos de todo mal. E o texto continua, versículo 13. Impondo-lhe as mãos, ela, a mulher, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E versículo 16, eu vou pular um pouco aqui por conta do tempo. Por que motivo Jesus falou depois de ter liberto essa mulher e depois que os judeus questionaram a Jesus o porquê Jesus curou, libertou essa mulher em um sábado? Jesus disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há
18 anos. Irmãos, algumas coisas importantes que nós precisamos aqui considerar neste texto. Daqui a pouco nós vamos voltar para o texto de Atos também, mas que são lições importantes para que nós venhamos entender de que Deus não tem prazer de que vivamos uma vida oprimida pelo diabo, pela circunstância, pelos problemas, porque eu tenho, assim como você, notado que tem pessoas que estão dentro das igrejas, ou que pelo menos se auto-intitulam cristãs que estão vivendo oprimidos, assustados, e a gente tem que ter cuidado, porque senão o diabo ele acaba usando aí a situação para nos oprimir, para nos colocar numa prisão do medo, do pânico, do desespero. E esse versículo, esse texto que fala dessa mulher que já havia 18 anos que estava encurvada, no versículo 11, na parte A, diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Então você vê que era o diabo que era o responsável pela prisão desta mulher. E diz a Bíblia, irmãos, no versículo 16, que Satanás trazia ela presa há 18 anos. E tem muitos cristãos que já estão presos, né? E pessoas preciosas que até temem a Deus, têm zelo por Deus, mas estão presas pelo diabo há muito tempo. E agora, talvez com a crise, né, se manifestou essa prisão espiritual da pessoa estar oprimida, deprimida, com medo, querendo realmente se isolar de tudo e de todos. Mas quando eu olho para essa mulher, eu vejo que existem demônios que trabalham, irmãos, do mesmo jeito, da mesma forma nestes dias, nas nossas vidas. O que eles querem fazer? Eles querem nos oprimir, eles querem fazer como fez com esta mulher aqui, nos prender. E você sabe que espíritos, entidades malignas, elas não trabalham só para nos prender com uma enfermidade física. Os demônios também trabalham para poder oprimir pessoas com opressão, com depressão, na vida financeira, na vida profissional, no casamento, na vida espiritual, porque a gente acha que o único problema que nós estamos enfrentando nestes últimos dias é o problema do coronavírus, né, da Covid-19, e que o diabo ele cessou de atacar todas as outras e as demais áreas da nossa vida. Esquece, irmãos, isso não é verdade. Nós não temos o entendimento, ou nós não temos talvez a sensibilidade de entender que nesses dias muitos casamentos, famílias, finanças, empresas estão sendo fortemente atacados pelo diabo também, e que as pessoas não falam, porque o diabo está tirando o nosso foco de Jesus e até mesmo de outras situações que nós precisamos orar, vigiar e cuidar, e colocando o nosso foco no coronavírus, né? Mas tem muitas coisas que continuam acontecendo. Por exemplo, para analisar neste momento, neste tempo que se só ouve falar de coronavírus aqui no Brasil, quantos lares estão continuando a destruir, quantos lares estão continuando assim sendo destruídos? Eu pergunto para você, quantas pessoas que continuam ainda sendo destruídos por conta das drogas, do álcool e de tantos outros problemas que na verdade é o próprio diabo que está atuando, talvez até de uma maneira mais profunda em outras áreas, porque até a igreja está centralizando a tua atenção para a questão do coronavírus e está esquecendo que o diabo continua fazendo o mesmo, roubando, matando e destruindo. Né? E ele, claro que ele usa a situação para se agravar. Essa mulher tinha, a Bíblia fala, um espírito de enfermidade, já fazia 18 anos que ela estava andando encurvada. E com todo o respeito, talvez quanto tempo faz que você está encurvado diante dessa situação, no teu casamento, da tua família, das tuas finanças, e chegou um momento que você precisa realmente se colocar diante de Jesus. Senhor, eu não aceito mais isto. Endireita a minha vida, talvez é a vida espiritual que você precisa endireitar. Faz 10, 15, 20 anos que você ainda não conseguiu endireitar a tua vida espiritual, você não conseguiu alinhar o teu coração com Deus, e Jesus está te chamando a atenção nesta manhã, porque Ele não quer mais que você viva encurvado aí diante dessa situação, do teu casamento, que você não consegue ser feliz. E o texto também eu acho interessante isso, no versículo 11, na parte B, fala que essa mulher, ela andava curvada, 18 anos ela estava curvada, e
Talvez nenhum fariseu, nenhum mestre da lei teve o discernimento de entender que aquilo se tratava de um espírito maligno que estava fazendo com que aquela mulher andasse curvado. E talvez, irmãos, hoje falta sensibilidade para entendermos que aquilo que nós às vezes atribuímos a algo físico, a algo que na verdade é concernente a todo mundo, a problema humano, muitas vezes é algo metafísico, é algo espiritual, é algo que o diabo ele está provocando na tua vida para fazer com que você viva encurvado diante de uma situação. Então a mulher ficou 18 anos curvada por um espírito de enfermidade. A Bíblia fala que ela não conseguia se endireitar. Talvez você fale, pastor, Deus está falando comigo, porque eu não consigo endireitar o meu casamento, eu não consigo endireitar a minha vida financeira, a minha vida profissional, agora está pior por conta de tudo isso. Não, você não está entendendo. Talvez Deus permitiu essa situação para você entender que Ele está no controle e que de fato, enquanto nós tentarmos nos endireitarmos pela nossa força, nós não vamos conseguir. Mas se nós confiarmos em Jesus, do mesmo jeito que Jesus levantou esta mulher, que 18 anos estava encurvado por um espírito de enfermidade, Jesus vai endireitar a tua vida, a minha vida, as nossas vidas. E sabe o que eu acho interessante no texto, irmãos? É que aqui no versículo 11, no versículo C, fala que ela não podia, de modo algum endireitar-se. Olha só, ela não podia. Você sabe que tem situações, e muitas, que nós não temos o que fazer e que só Deus pode mudar a situação. E eu acredito que o homem em si, toda a humanidade está vivendo esse tempo. Eu já falei um pouco sobre isso aqui mesmo na rádio, porque as pessoas me perguntam, pastor, o que está acontecendo? O senhor acha que Deus permitiu isso? E eu respondo a mesma coisa, eu falo, não sei se foi permissão ou se foi decreto. Porque muitas coisas ruins Deus decretou para que acontecesse, para que o povo dele viesse se levantar, para que a própria humanidade viesse a saber e a entender que existe um Deus que retém todo o poder e todo o domínio. Agora o fato é o seguinte, essa mulher não podia se endireitar. Só que, irmãos, o versículo 16 diz que ela era uma filha de Abraão. Jesus disse, no versículo 16, conforme nós lemos agora há pouco aqui, olha, Jesus ele falou assim, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro no dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então o próprio Jesus a reconheceu como uma filha de Abraão, trazendo para os nossos dias, irmãos, uma filha de Deus. Agora, como é que uma filha de Deus pode ficar 18 anos encurvado diante do diabo, dentro de uma sinagoga, que seria a mesma coisa de uma igreja local, nos nossos dias? E isso me preocupa, porque muitos cristãos estão vivendo assim. Eu tenho dito e repetido, e eu quero talvez ser um pouco mais cansativo para repetir, o que eu estou vendo, irmãos, de irmãos, até pastores, ao invés de trazer palavra de vida, ao invés de trazer palavra de esperança, fica colocando mais temor no coração das pessoas em relação ao que está acontecendo. Mas você quer ver quando vai acabar esse problema? Aí que vai piorar, vai vir pobreza, vai vir miséria. Olha, gente, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que somos responsáveis em liberar a bênção de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Então Jesus ele olhou para essa mulher e falou, olha, 18 anos, filha, que você está encurvada diante deste problema, presas por esses laços diabólicos, mas eu vim para te libertar. E eu acredito, irmãos, se Deus permitiu, Ele decretou essa situação, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Jesus vai se levantar para estar quebrando com todos os laços, com todas as correntes que o diabo está tentando prender as pessoas, filhos e filhas de Deus. Agora é claro que nós temos que querer, nós temos que se esforçar para nos libertar desses laços que o diabo tenta nos prender. E eu quero aqui usar esses talvez 15 minutos finais aqui, para me falar um pouco sobre o que fazer para se libertar dessas prisões. Porque talvez você está me ouvindo, meu irmão, e você fala, pastor, Deus está falando comigo. Eu estou preso, eu achava que era algo físico, eu acho que era... Não, mas eu estou vendo que é o diabo mesmo que está também aí, mesmo eu como filha de Deus, tentando me prender, reter a minha bênção do meu casamento, da minha vida espiritual, do meu relacionamento com Deus, do meu ministério. Agora, pastor, o que eu faço?
para que eu possa cooperar com Jesus, para que esses laços, para que essas prisões sejam realmente abertas na minha vida. Então a primeira coisa importante, irmãos, eu vou voltar agora lá no texto de Atos 12, aonde Pedro ele estava preso, né? Olha só, Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que maravilha! Eu quero dizer para você que talvez está vivendo esse tempo de prisão espiritual, prisão do medo, prisão do pânico, prisão na tua vida conjugal, na tua vida familiar. Talvez você, por conta da crise, já está vivendo uma prisão emocional, uma prisão também financeira, uma prisão profissional. Pastor, qual que é o segredo? O que eu preciso fazer para cooperar com Deus para que essas prisões sejam quebradas, essas cadeias sejam quebradas? A primeira coisa que eu te oriento, oração, meu irmão. Porque se as prisões, se as cadeias são espirituais, é no mundo espiritual que nós temos que lutar, que nós temos que batalhar. A Bíblia fala que Pedro, ele estava guardado no cárcere, ele estava aprisionado, ele estava preso por cadeias, mas diz a Bíblia que havia incessante oração a Deus. E eu fico me perguntando, irmãos, nesse tempo que nós estamos passando de quarentena, então as pessoas falam, pastor, olha, tem sido um tempo bom, né? Porque pelo menos a gente tem mais tempo para buscar a Deus. Eu fico pensando, Senhor, será que realmente nós temos buscado ao Senhor? Será que realmente nós temos entrado nesse lugar de oração para orar, para interceder pelas nossas vidas, pela nossa família? Porque Pedro ele estava preso, mas havia pessoas que estavam orando e intercedendo. E claro, o próprio Pedro com certeza, assim como quando Paulo e Silas estavam presos, ele orava, Pedro estava orando. Então, a primeira dica que eu deixo para você, meu irmão, pastor, eu sinto que há cadeias espirituais que estão me aprisionando, que estão aí retendo a minha saúde física, emocional. Pastor, que medo, que pânico, que insegurança, pastor. Irmão, entra no lugar secreto de oração e começa a orar, começa a colocar o teu coração diante de Deus, porque ainda hoje, quando nós nos colocamos neste lugar de oração, irmãos, o diabo ele não suporta um cristão realmente que se coloca de joelho para orar, para clamar e para buscar a Deus. Mas nós precisamos nos colocar nesse lugar, porque às vezes a minha preocupação, irmãos, as pessoas, claro que acompanham aí o culto da igreja, sabe que a gente é até meio que exaustivo nessa questão de oração. O DNA da nossa igreja, nós temos dito isso, nós estamos trabalhando para que a igreja local tenha esse DNA de oração, então a gente fala muito sobre oração, mas às vezes eu vejo as pessoas que ainda não conseguem acordar para que o que move o cristão aqui nesta vida é a oração. Nós precisamos, a Bíblia fala, por exemplo, de Daniel, um grande homem de Deus, e em Daniel 6, no versículo 10, diz que 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e ele orava e dava graças a Deus. E no momento que Daniel passou, talvez pior do que esse que nós passamos, porque graças a Deus nós não temos um decreto como nos dias de Daniel, como eu li também lá na Indonésia, que se alguém desrespeitar aí, né, o toque de quarentena, de recolher para matar, nos dias de Daniel, ele viveu isto. Ele viveu e falou, olha, alguém que fizer oração a outro Deus que não seja aí o Dário, o grande governador, o grande imperador, vai ter que ser lançado na cova de leões. E sabe o que Daniel fez? Ele foi orar. Ele foi clamar, e a Bíblia fala que 3 vezes ao dia ele punha de joelho ali e orava, abria a janela lá em direção ao templo onde estava construído em Jerusalém e orava. Agora, irmãos, eu fico imaginando hoje, nos dias que nós estamos vivendo, no tempo de isolamento, que as pessoas às vezes falam, pastor, eu estou com saudade da igreja, mas eu não sei o que nos impede de estar indo orar, como a gente tem ali no ministério local, um tempo de oração, onde você pode ir, derramar o teu espírito, você pode... eu tenho dito isso também, crucificar os desejos da tua carne, sono, cansado, falando, não, eu vou orar, eu vou buscar. E hoje tem muitas pessoas que estão assim, presas pelo diabo, porque não oram, porque não clamam, porque não se colocam nesse lugar de oração.
Então a primeira dica que eu deixo para você que me ouve, você está passando o quê? Um tempo difícil, é isso? Irmão, desliga um pouco as fontes que te trazem informações negativas, que te colocam para baixo, e começa a usar este tempo para você ler a Bíblia de uma maneira mais profunda, intensa, para você passar mais tempo de qualidade com Deus. Ontem eu disse para uma pessoa preciosa, eu falei, irmão, todos nós, sem exceção, somos influenciados por aquilo que nós vemos e por aquilo que ouvimos. Agora, se você passa o dia, é coronavírus, é Rede Globo, é outros programas que não faz só faz para realmente estar trazendo notícias negativas, destrutivas. Se você se alimenta com isso, é claro que o diabo ele vai te acorrentar aí as tuas emoções, os teus pensamentos, mas procura fazer o contrário. Procura sim não subestimar aí o problema, tá aí, vamos encarar como já falamos aqui, vamos tomar as precauções aí do Ministério da Saúde, gente, mas vamos aproveitar para orar, para buscar, para nos aproximar de Deus, para intensamente se aproximar de Jesus. Eu quero ver se você vai continuar, se o diabo vai continuar aí, te prendendo as tuas emoções. Pastor, que medo, pastor, que... Para com isso, meu irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que o Pedro, ele estava preso, encarcerado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. No outro dia ele ia ser morto, mas alguém estava orando, alguém estava clamando, e o próprio Pedro com certeza orava também. Então, se você quer ver todas as cadeias quebradas da tua vida, meu irmão, aprenda a levar uma vida séria e intensa de oração. Eu não estou falando daquela oração, com todo o respeito, que a pessoa faz uma visitinha na sala do trono, 5 minutinhos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o meu nome, o teu nome, e daqui a pouco amém. Não, estou falando de oração, estou falando de você abrir o teu coração para Deus, de você pegar as escrituras e falar, Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. É de você valorizar o tempo com Deus. A oração, ela quebra as cadeias. Sabia disso, meu irmão? A oração quebra cadeias. E uma outra coisa que eu quero falar para você aqui também, olha só, no versículo 6, olha que tremendo. Está escrito assim que quando Herodes estava para apresentá-lo, no caso Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Irmãos, pensa comigo. Pedro, ele sabia que ia ser executado no outro dia. Mas o que a Bíblia fala? Que Pedro dormia, e dormia mesmo, e dormia o sono do justo. Porque a Bíblia fala que o anjo precisou tocar o lado dele para acordar. Então, são 2 coisas que funcionam, irmãos, e como funcionam para a gente destruir, quebrar cadeias que nos prendem. Primeiro, é a oração. É entrar nesse lugar de dependência, neste lugar realmente, sabe, aonde a gente pode colocar, abrir o nosso coração para Deus. E o segundo, é descansar em Deus. Porque, irmãos, quando eu olho para isto, eu fico imaginando, nós, muitas vezes, quando sabemos, por exemplo, que vamos nos submeter a uma cirurgia num outro dia, tem muita gente que não dorme, não é verdade? A pessoa já fica ansiosa, preocupada. Um trabalho que você vai começar no outro dia, a pessoa já fica, meu Deus, eu não dormi direito. Não é assim. Agora a Bíblia fala que Pedro sabia que no outro dia ele iria ser o quê? Executado, ele ia ser morto. E o que a Bíblia fala? Ele dormia. Ele estava preso fisicamente, mas a tua alma, o teu espírito estava muito solto. E eu quero dizer para você, irmãos, nesse dia, e eu também tenho dito isso para as pessoas, ontem mesmo conversando com um primo muito precioso, eu disse para ele, eu falei, rapaz, com tudo que está acontecendo, nós, no contexto de igreja local, nós tínhamos ali a inauguração da igreja. Um dia antes, nós comunicamos a suspensão da inauguração e de tudo mais, mas nada disso tem trazido tristeza no meu coração, nada disso tem trazido pânico, nada disso tem roubado a minha paz. Você sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que quando confiamos verdadeiramente em Deus, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso descanso não está
condicionado a alguma situação. E você que me ouve precisa entender isso. Você não é um homem, uma mulher que acredita em Jesus, que entregou a tua vida para Jesus? Pois é, a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você não precisa ficar oprimido, deprimido, com todo o respeito. Isso é coisa de pessoas que não conhecem a Deus. Mas nós conhecemos. E a maior desculpa que a gente ouve: pastor, mas eu sou carne também. Mas esse é o nosso problema, é que às vezes somos muito mais carne do que espírito. O Daniel, ele vai te lançar, vai lançar você, Daniel, lá na cova dos leões. Não tem problema nenhum. A gente prega sobre isso, porque os leões não comeram o Daniel porque ele era espírito, não era carne, mas é uma verdade. Hoje, irmãos, as pessoas estão ansiosas, oprimidas, e a desculpa qual que é? Pastor, mas eu também sou carne. Pois é, o problema é que nós somos mais carne que espírito. Isso prova que nós precisamos crucificar a nossa carne um pouco mais e viver em espírito. Porque eu quero que você que me ouve neste momento entenda que mesmo nós passando por tudo que nós estamos passando, existe em Deus um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria. Existe em Deus e nós precisamos realmente entrar nesse lugar. Talvez foi por isso que o próprio Pedro escreveu na tua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E você que me ouve, por que você está preocupado com a tua empresa, com o teu trabalho? Vamos usar a mesma desculpa? É porque eu sou carne. Pois é, vamos ser espírito, homens e mulheres de Deus, acreditar no que Jesus disse, que se ele é poderoso para sustentar os pássaros, os animais e até a erva do campo, ele é poderoso para sustentar cada um de nós. Porque, irmãos, você saber descansar em Deus e confiar em Deus é uma arma poderosa para você, para mim, para todos nós quebrarmos como as cadeias que nos prendem. E saiba disso, abra o teu ouvido espiritual para ouvir o que eu vou te falar. Quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima de Deus, menos angustiado você fica, menos com medo você fica. Isto é uma realidade. É por isso que a própria Bíblia fala lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6, não andeis ansiosos, preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E olha a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua alma em Cristo Jesus. É disso que nós precisamos fazer. Ao invés de ficarmos angustiados, preocupados com o mundo, no que vai acontecer amanhã, levar diante do Senhor as nossas ansiedades, sabe? Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar e a descansar em Deus. Porque eu tenho dito, e eu tenho aprendido isso e eu tenho passado, que a ansiedade nada mais é do que o fim da fé. Me desculpe a minha franqueza, mas se você está todo ansioso, toda ansiosa, todo preocupado, todo incerto com amanhã, significa dizer que você, ou se for eu que estivesse assim também, teria que trabalhar mais a minha fé e aprender a confiar mais em Deus, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Então eu não sei, talvez você está me ouvindo e você estava preso por algumas cadeias, mas eu acredito que Deus, Ele te colocou à frente aí desse culto, dessa palavra, porque Ele quer quebrar com todas as cadeias que te prendem. E Ele está falando para mim e para você qual é o caminho. É orar, é se aproximar dEle, é aprender a descansar em Deus. Lá no versículo 7 diz que depois da oração, depois de todo aquele descanso do apóstolo Pedro, diz a Bíblia que caíram-lhe das mãos as algemas. E eu acredito que nessa manhã também, todas as algemas que estão prendendo você, Deus vai fazer cair por terra em nome de Jesus. Amém? 2 minutinhos, nós vamos pedir para a Andréia colocar o fundo aqui, Deus sare essa nação. Enquanto você ouve essas palavras, vai se preparando para a oração. Se você quiser, ainda dá tempo de ligar, 3631-0607, eu te enviar a tua mensagem aí, para nós orar por você. Pastor, eu estava desse jeito, oprimido, deprimido, com medo, com pânico. Deixa o teu nome, nós queremos levantar um clamor por você. Que esse povo glorifique com as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: Sá, Senhor.
Muito bem, eu quero orar por algumas pessoas, né, que nos pediram oração. A Joyce, que pede oração pela família pelo Face, também o Nilson, ele pede oração pela família, né, o Nilson e a Elita, também pelo telefone, a Jane pede oração por ela, para o Juninho, Gabriela, Netos, Heitor, João Antônio, para o esposo Luciano e todos que estão aí também neste momento sintonizados aqui pelas ondas da 104.9, você que está nos acompanhando pelo Facebook, vamos orar, vamos pedir para que Deus quebre nesta manhã com todas as cadeias espirituais, físicas, que porventura o diabo tem tentado prender a cada um de nós. Vamos orar. Meu Pai, nós não temos nenhuma dúvida de que os Teus olhos estão sobre nós nesta manhã, e eu não tenho dúvida de que o Senhor contempla cada um dos Teus filhos que oram neste momento, nesta manhã, juntamente aqui conosco, em seus lares ou aonde eles estiverem. E nós queremos clamar ao Senhor neste momento pela unção, pelo Espírito desta palavra que foi aqui pregada, porque nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor não tem prazer em ver os teus filhos presos por grilhões, por cadeias que o diabo prende, meu Pai. E quantas pessoas nesta manhã estão como esta filha de Abraão, embora seja uma filha ou um filho, mas essa pessoa está oprimida, está deprimida, está com as emoções afetadas. Pessoas que estão com medo por conta de um vírus ou por conta daquilo que vai acontecer no amanhã, incerteza, insegurança. E a gente sabe, meu Pai, nós temos o discernimento que o Teu Espírito Santo nos deu para entender que isto nada mais é do que uma ação maligna para prender o Teu povo. Pessoas, talvez lares, casamentos que estão sendo destruídos por conta disso, meu Pai. Oh, meu Deus, mas em nome de Jesus nós estamos aqui para clamar, ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, para que seja desfeito todo laço, ó Pai, que toda corrente caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo tipo de seta, de lança, de dardo que o diabo tem lançado na mente, no coração das pessoas, de casais, de lares, para trazer destruição, morte, nós quebramos na autoridade do nome do Senhor Jesus neste momento, meu Pai. E nós clamamos para que o Teu reino se manifeste em nossas vidas, em nossos lares, porque o Teu reino, meu Pai, como está escrito, não é comida, não é bebida, mas é a paz, é a justiça, é a alegria do Teu Espírito, que o Teu reino se manifeste. Nós nos sujeitamos à Tua vontade, ao Teu querer, tudo que está acontecendo, Senhor, ou se por permissão ou por decreto do Senhor, não importa. Nós nos sujeitamos à Tua vontade, mas nós resistimos a toda ação maligna, diabólica que o diabo porventura queira usar neste tempo, meu Pai, para prender, para escravizar os Teus filhos. Em nome de Jesus nós apresentamos essas pessoas que nos pediram oração aqui pela 104.9, pelo Facebook. Meu Deus, aonde este culto estiver alcançando neste momento lares, famílias, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, que sejam quebrados todos os laços, todas as correntes, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós já queremos aproveitar o tempo que nós estamos unidos aqui como igreja, para nos unirmos também a todos os nossos irmãos e irmãs, cultos online também que estão sendo transmitidos neste momento e que estão orando pelo nosso país, pela nossa nação, que estão orando pelo nosso presidente, pelos nossos governos, e nós nos unimos nesse espírito de fé, declarando, Jesus, que este país pertence ao Senhor, a nossa nação pertence a Ti. Está escrito, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos, Jesus, que Tu és o Senhor da nossa nação, e o Senhor tem toda a liberdade para tocar os nossos governos, as nossas autoridades, para mudar o que tem que ser mudado, para tirar o que tem que ser tirado, remover o que tem que ser removido. Nós cremos que é um tempo que o Senhor quer tirar a corrupção, a imoralidade, é um tempo que o Senhor quer revelar coração de governos que muitas vezes nós não enxergamos, mas existe interesse próprio, existe ambição, existe, ó Papai, muitas vezes avareza, mas que caia por terra, Pai. Toda oposição, meu Pai,
toda essa situação que nós estamos aí presenciando, e nós estamos ouvindo também de previsões malignas, de destruição, de milhares de pessoas sendo afetadas. Pai, nós queremos quebrar com toda previsão maligna, negativa, com todo decreto negativo, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar sobre a nossa nação, que essa nação pertence ao Senhor e que nós não estamos sujeitos à economia mundial, global ou a vírus, Pai. Nós declaramos sim um tempo de tratamento, de bênção, de prosperidade e principalmente prosperidade espiritual sobre a vida do teu povo. Então, Pai, cada culto online que ainda será transmitido ao decorrer deste dia, aqui também pela 104.9, que o Senhor possa estar usando para tocar vidas, almas, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, e assim nós estamos encerrando aí mais um culto online nesta manhã de domingo, lembrando que se Deus permitir, hoje, a partir das 19h30, nós estaremos novamente aqui nos estúdios das Boas Novas, 104.9, para fazer o nosso segundo culto online. Nós temos 2 cultos ali aos domingos, estamos também honrando esse horário e alimentando aí os nossos irmãos com a palavra de Deus, tá bom? Então, você aí que nos acompanhou, nós agradecemos pela tua companhia, foi maravilhoso cultuarmos ao Senhor Jesus juntos. Agradeço pela presença do pastor aqui do nosso lado, nos ajudando também, orando, a Andréia, que gentilmente veio fazer a técnica. Deus abençoe essa rádio, que tem sido um instrumento para abençoar vidas da nossa cidade. E vamos que vamos, desejo para você aí um domingo abençoado, próspero, produtivo, uma semana de vitória, e nós queremos profetizar que o país nosso, a nossa nação, nunca mais será a mesma depois desse domingo de jejum e de consagração, amém? Deus abençoe a todos, beijo no coração, tchau, tchau.